As ações da Petz já caíram cerca de 86% desde o topo lá em 2021. Nesse vídeo eu vou te falar tudo o que está acontecendo e no final eu te falo a minha opinião se vale ou não a pena investir na Petz nesse momento. Fica aí que é logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista e sócio aqui do Já Invest. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos vídeos e também deixa o like aí que ajuda a gente a chegar a mais investidores. A Petz, como o próprio nome diz, é uma empresa de pet shops que ela apostou numa estratégia digital de omnichannel, ou seja, integrando as lojas com o digital e conseguiu crescer bastante nos últimos anos. E a estratégia de crescimento da Petz passava necessariamente pela expansão do número de lojas. Então lá em 2017 eles tinham cerca de 60 lojas e no último trimestre de 2023 eles divulgaram aí que estão com cerca de 236 lojas, um crescimento de quase 4 vezes nesse período. E só no ano de 2022 eles abriram cerca de 50 lojas, o que era uma expansão muito forte para o momento ali da Petz. E depois que a Petz fez o IPO lá em 2020, ela começou uma estratégia também de crescer através de aquisições, tendo feito algumas no caminho, mas a mais relevante sendo a da Zee.Dog por cerca de 715 milhões de reais, uma empresa focada também no mercado pet, mas com mais produção de produtos discricionários, ou seja, aqueles produtos que não são essenciais para o dia a dia ali do seu pet. Um brinquedinho, uma roupa, uma coleira diferenciada. Então é uma empresa que se apostava muito mais no valor da marca dela para complementar a estratégia da Petz no longo prazo. Então a Petz entrou em 2022 com um forte ritmo de expansão de loja e também com aquisições relevantes, apostando num crescimento de consumo, pelo menos no mercado Petz, no curto prazo, que, como a gente sabe, não veio justamente por conta do cenário macroeconômico, o aumento de juros que acaba reduzindo bastante o consumo, principalmente do varejo, e também a inflação que acabou impactando o poder de compra das pessoas, que veio muito forte ali em 2022 e agora que a gente está começando a controlar. Então a Petz foi pega aí numa saia justa, onde ela estava gastando muito para abrir loja, ao mesmo tempo em que o consumo não veio. E ao longo dos últimos trimestres ela tem conseguido crescer sim a receita, mas quando a gente olha de perto o número, a gente entende que boa parte desse crescimento veio da simples expansão do número de lojas e as lojas em si não estão vendendo muito mais. Quando a gente pega o número SSS, que é o indicador que mede o quanto que as lojas estão vendendo em relação ao período anterior, a gente vê que em 2023, terceiro trimestre de 2023, ela está vendendo nas mesmas lojas só 2,3% a mais do que no ano anterior. Então, boa parte do crescimento dela veio do número de lojas expandindo, mas as lojas estão vendendo menos. E quando você tem uma combinação onde você gasta mais e vende menos, você acaba perdendo margem. Então a gente enxerga aí que na margem EBIT da Petz saiu de 7,7% em 2021 para encostar 4,4% agora em 2023. E no varejo, que já trabalha com uma margem baixa, qualquer ponto que você perca na margem bruta ou na margem EBIT acaba fazendo bastante diferença, e a Petz já tem sentido isso no lucro líquido, que vem caindo ali, vem tendo os resultados piores trimestre após trimestre. Isso sem considerar o resultado financeiro, afinal de contas a Petz captou um bom dinheiro no IPO e era uma das poucas ali no varejo que não teve dívida ao longo desse período. Mas isso pode estar mudando agora, porque a empresa acabou consumindo ao longo desses últimos anos o caixa que ela tinha ali para crescimento. Então a alavancagem dela agora está praticamente no 0 a 0, mas a gente vê uma tendência onde a empresa está se endividando cada vez mais e pode ser que a partir do ano que vem essa chave vire e a Petz passe a ser uma empresa agora sim alavancada, usando aí a alavancagem para o seu crescimento. E se a empresa continua se alavancando com o nível de juros altos que a gente ainda tem aqui no Brasil, esse resultado financeiro também começa a pesar e a empresa vai ter uma queda de lucro ainda maior. E o JP Morgan fez um estudo alegando que a competição hoje no mercado pet é bem pior do que em 2020, quando a Petz fez o IPO, e praticamente todas as empresas estão perdendo margem e estão num nível de competição irracional, diferente do que a gente vê em outros setores que são também pulverizados, mas que não existe esse nível de competição mais irracional. Então a impressão do JP Morgan é que está todo mundo perdendo dinheiro nesse setor e a Petz vai perder junto com todo o setor. E com todos esses fatores somados, a Petz acabou sofrendo bastante em 2023, com uma queda de 35%, e ela não conseguiu pegar o movimento de otimismo que atingiu ali todas as small caps que a gente enxerga no índice Small 11. Então a empresa acabou dando um resultado bem ruim aí para quem era acionista ao longo do ano. Mas o que importa pra gente não é o passado, então a pergunta que fica é: vale a pena investir na Petz agora para segurar ela para longo prazo? Na minha visão, vale sim a pena comprar Petz por 3 principais motivos. E o primeiro motivo é a queda de juros. Nos últimos anos a Petz passou por um ciclo de alta de juros que bate não só na ação da empresa, mas bate também no resultado, com queda de consumo e uma dificuldade maior no pagamento de dívidas. E quando a gente
gente tem a expectativa de que em 2024 e 2025 a gente vai enxergar um movimento de queda de juros contínuo, a expectativa é que tenha um efeito contrário, ou seja, estímulo ao consumo e também condições mais favoráveis para a dívida e para o resultado financeiro da empresa. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é a provável recuperação no setor pet para o ano que vem. O Sindan, que é um sindicato do mercado pet, acredita numa expansão para o setor de cerca de 15% em 2024, o que seria bem positivo ali para a Pets. A gente tem que lembrar que ela tende a crescer mais do que o setor, porque ela tem vantagem competitiva, um digital muito bem trabalhado. Então, se o setor vai crescer 15%, a tendência é que a Pets consiga crescer um pouco mais, e isso traria uma boa recuperação de margens para a empresa, que não tem conseguido crescer tão bem, não tem conseguido crescer vendas, isso tem prejudicado bastante ela. E o terceiro motivo é o preço da Pets, que hoje negocia aí com um preço sobre EBITDA de cerca de 4 vezes, bem abaixo do seu patamar ali do IPO, que obviamente era ali algo bem irracional, beirando 35 vezes, chegou a ser próximo de 20 vezes em 2021 e em 2022 ali 5 vezes e hoje 4 vezes. Então a empresa tem tido uma queda ali na sua precificação, no seu múltiplo no mercado. E quando a gente compara com outros players aqui do setor de varejo, a gente vê que a Pets ela tá bem descontada em relação a outros players, como Magazine Luiza, Raia Drogasil, que tem uma estratégia de crescimento bem parecida com a Pets, Grupo Mateus, Lojas Quero Quero. A Pets ela realmente tá com uma precificação bem pessimista e ela não acompanhou toda essa alta de small caps que a gente tem visto aí nos últimos meses. Em resumo, a gente vai ter um cenário de juros mais favorável, uma recuperação no setor e a Pets hoje tem preços muito mais racionais do que no passado. Lembrando que o foco aqui do canal é investimento em longo prazo, então eu não tô falando para você investir em Pets porque ela vai dobrar em 2024 ou 2025. O que eu tô trazendo para você são informações de uma empresa que é líder no setor importante e que, se ela continuar crescendo o mercado dela e continuar crescendo o market share dela para chegar talvez a 15%, ser líder do setor daqui a uns 10 anos, é muito difícil que ela continue valendo ali cerca de 1,8 bilhões de reais, que é o que ela vale hoje. De qualquer forma, a gente deve ter anos mais positivos para small caps daqui para frente, e se você quiser conhecer a nossa carteira alfa, que é uma carteira focada em cases mais arriscados, cases de crescimento que tendem a se favorecer sim da queda de juros, é só você se tornar um assinante EA Pro, escaneando esse QR Code que está aqui do lado, ou clicando no primeiro link da descrição desse vídeo, você vai direto para um site que explica tudo sobre o que é ser um assinante EA Pro. A gente espera lá do outro lado. Bons investimentos e até o próximo vídeo.